Capítulo 71, Imitação e força desconcertante. A sala de treinamento gravitacional adjacente a Luin foi aberta para revelar Genie Auna, que ficou curiosa com a comoção e abriu a porta. No entanto, sua expressão distorceu no momento em que o viu, e depois de lançar um olhar furioso, ela bateu a porta com firmeza e saiu, deixando os estudantes ao redor atordoados. O que aconteceu? Esta foi uma pergunta que Luin participou com a multidão. Essa mulher deve ser louca para aquele tipo de expressão ameaçadora. Ela não sabia que os Aunas tinham um acordo de casamento com a família Zishan. Seu palpite não estava errado, Genie estava realmente ciente. Tori revelou isso por acidente e, embora o acordo não mencione nenhum nome, até um tolo saberia que os herdeiros Zishan só se casariam com os herdeiros Auna. O auge da família Zishan era muito mais esplêndido que o dos Aunas, então, enquanto o casamento era forçado, a própria Genie seria a única casada com Luin. Para começar, ela não tinha uma boa impressão dele e, quando contatou a família sobre isso, a resposta deles congelou seu coração. Eles provavelmente iriam cumprir o acordo. A garota sentiu como se toda a sua vida tivesse diminuído e vindo para a sala de treinamento para desabafar sua raiva, mas ela esbarrou naquele canal mais uma vez. Parecia que ela tinha pisado no coco de cachorro. Genie não demorou muito para que uma alegre Lulu Mavis corresse, identificando-se na sala de treinamento de Luin e entrando sem hesitação. Lulu. Luin ficou surpreso. Você é perfeito. Minhas mãos estão coçando, vamos praticar. Ela desafiou. Curioso sobre as técnicas de batalha da família Mavis, ele não a rejeitou. Lulu havia demonstrado uma força terrível e velocidade extrema em Pequim, e ele queria saber se isso era inato ou uma técnica de batalha que ele poderia copiar em segredo. A garota lambeu os lábios de excitação. Ela observou Luin por um longo tempo. A derrota até mesmo de um Night King recém-acordado não foi uma tarefa fácil. Não se contenha, quero experimentar em primeira mão o que você aprendeu com aquela pedra de herança. Aqui vou eu. O corpo de Lulu desapareceu quando ela terminou de falar, mesmo sob uma gravidade 30 vezes maior que a normal. Sua velocidade ainda era tão assustadora que ela deixou para trás fantasmas que se fundiram com a luz do dia. Felizmente, ela não estava fora do alcance da arte cósmica, que revelou imediatamente sua palma serpenteante para Luin. Quando ele se aposentou e permitiu que a mão dela batesse na parede, toda a sala de treinamento estremeceu. Bom, de novo, Lulu feliz de alegria, correndo em direção a ele mais uma vez. O aumento da gravidade não pareceu afetá-la em nada. Luin olhou para o punho dela e lateralmente o seu, branco e preto alternando na formação do Day Night Punch. Bang! Uma onda de choque ressoou quando ambos os combatentes deram vários passos para trás, o volume do impacto chocando os estudantes do lado de fora. A própria Lulu ficou surpresa. Esta é a técnica que você aprendeu com a Pedra da Herança. Não é muito. Luin cerrou o punho e olhou para ela com espanto. Embora a velocidade fosse uma técnica de batalha, seu soco em si não era. Ela confiou na força bruta para parar o Day Night Punch. Essa força poderia ser o dom inato da família Mavis. Continue, Lulu latiu, movendo as pernas na direção de Luin, que olhou para elas enquanto se esquivava. Ela desapareceu no momento seguinte, começando a atacar de todas as direções. Luin não conseguiu aprender a técnica de velocidade de Qingyu, mas a exibição de Lulu lhe deu algumas pistas. Suas pernas inconscientemente começaram a imitar os movimentos dela enquanto ele integrava as coisas com o Roving Step, melhorando ligeiramente sua própria velocidade. No entanto, as técnicas de batalha do clã Day Night sempre tiveram esse ritmo único que ele simplesmente não conseguia aprender fora daquela pedra de herança. A imitação tinha seus limites. Lulu deu um salto mortal para trás e pousou antes de olhar para ele em estado de choque. Isso. Você estava copiando meu flash branco, não estava. Luin acenou com a cabeça, mas não pode ser emulado. Ela caiu na gargalhada. Você está realmente imitando o White Flash, e até conseguiu copiá-lo um pouco. Interessante, você é muito interessante. Luin estava perdido. Isso é estranho.
Ela sorriu. Claro que é estranho. É do conhecimento comum que as técnicas de batalha não podem ser imitadas, e as técnicas de batalha de muitas raças diferentes requerem condições específicas para receberem sua herança que mesmo técnicas de cópia poderosas não podem quebrar. Esta é a razão fundamental pela qual os grandes clãs dominam o universo, mas você conseguiu copiar um pouco isso. Você é um sujeito estranho, você não apenas herdou uma técnica, mas também copiou o White Flash. Tão misterioso, haha. Luin não conseguia entender porque era tão divertido. Você ainda está lutando? Sim, continue. Mas 30 vezes a gravidade é muito baixa, podemos aumentá-la um pouco. Ela sugeriu astuciosamente. As sobrancelhas de Luin se ergueram. Claro, quanto? Lulu pensou sobre isso antes de mostrar 4 dedos, fazendo-o apertar os olhos. 40 vezes. Isso foi cruel, mesmo um sentinela da Academia YU como Haas não seria capaz de resistir a isso. Esta mulher o estava testando. A sala de gravidade foi rapidamente ajustada para uma gravidade 40 vezes maior, e Luin imediatamente sentiu seu corpo afundar ainda mais. Suas pernas pareciam de chumbo, enquanto a pressão terrível o deixava mal capaz de falar. Esse tipo de gravidade era destinado apenas aos corpos de Melder, ele mal conseguia aguentar. A expressão de Lulu também ficou mais feia, mas ela teimosamente olhou para Luin e acenou para ele. Ele se sentiu estranho. Ei, você não está tendo problemas com isso também? Ela cerrou os dentes. Claro que não. Luin ficou sem palavras. Ele poderia dizer que essa pirralha estava aguentando apenas pela vontade, mas ela agia como se estivesse bem. Neste ponto, a porta da sala de treinamento gravitacional se abriu e Xia Lu entrou. Ele sorriu. Posso participar também. Os lábios de Lulu se curvaram. Não jogue fora sua reputação, Melder. Xia Lu riu. Não usarei técnicas de batalha, nem iniciarei o ataque. Tanto faz, é apenas treinamento de qualquer maneira. Comece. Luin encolheu os ombros. Ele e Lulu atacaram o jovem simultaneamente, mas Xia Lu se esquivou sem esforço. 40 vezes a gravidade não era nada para um Melder como ele, e evitar os ataques da dupla era como um passeio no parque. Quando seus ataques combinados nem sequer tocaram as roupas de Xia Lu depois de tentar por um tempo, Lulu ficou preocupada. Ei, você veio aqui para zombar de nós. Xia Lu levantou uma perna para bloquear a garra esquibiste de Luin, enquanto chicoteava a outra em direção a Lulu. Vou mostrar misericórdia. Lulu bufou e depois cerrou o punho direito com tanta força que o ar tremeu. Luin inconscientemente recuou no momento em que um eco surdo ressoou no local, derrubando Xia Lu um passo para trás. O jovem exclamou, tanta força. Lulu ficou satisfeita e socou o punho. Então ela se inclinou provocativamente para Xia Lu. Se você quiser lutar, cele-se e volte. Tudo bem, já volto. Xia Lu sorriu e saiu da sala de treinamento. Reticências, reticências. O Perseverance passou por outro buraco de minhoca para entrar no segundo filamento do grande Império YU, agora a menos de 10 dias da estrela capital. Na sala de treinamento gravitacional, Luin, Lulu e Xia Lu brigavam com frequência, passando por 100 lutas em 5 dias. Lulu era uma maníaca lutadora, compartilhando com grande força as tendências violentas dos outros. Isso estava dentro das expectativas de Luin, mas ele não esperava que Xia Lu estivesse disposto a se selar para treinar com eles. O homem era estranho, esse tipo de batalha deveria ter sido inútil para ele, mas Luin se sentia bastante confortável em sua presença. No 6º dia, outra pessoa se juntou a eles, Zhang Jintian. Ele próprio estava treinando em uma sala de treinamento gravitacional distante, mas veio para cá depois de esbarrar em Luin. Luin sempre soube que ele era uma aberração, mas ainda não esperava que o homem fosse capaz de suportar uma gravidade 40 vezes maior. Ele não recuou, mesmo que sua pele estivesse prestes a se romper ou seus vasos prestes a estourar. Este terráqueo sem técnicas de batalha poderia suprimir líderes escolares como Parli, e era um quebra-reino que poderia até mesmo se igualar a alguém como Haas.
Até mesmo Sigmund afirmou que este homem era uma exceção que poderia se juntar aos 13 esquadrões imperiais imediatamente. Xia Lu admirava Zhang Jintian e às vezes até se livrava de Lu Yin e Lulu para treinar o homem. Ele lentamente guiou o Bladzag no desenvolvimento de uma técnica de batalha que realmente combinasse com ele. 2 dias depois, chegou outro participante, Seruzen. O monge assustou Lulu e fez com que ele se escondesse atrás de Luin quando ele apareceu pela primeira vez. Um exterior estranho era uma ameaça em si mesmo, e ele tinha uma aura de incongruência que garantia que pessoas normais não ousariam agir contra ele. Seruzen não conseguiu suportar a alta gravidade, então simplesmente abriu a porta e deu um passo para dentro. Ele colocou o outro pé depois de se adaptar, deixando todos sem palavras. Luin e os demais acabaram brigando com a porta entreaberta e, combinados com a aparência de Seruzen, atraíam muitos curiosos todos os dias. Shusan também apareceu, mas Luin o forçou a buscar água e refrescos. O homem estava bem com esse trabalho, ele era pelo menos de alguma utilidade dessa maneira. Fim do capítulo. Capítulo 72, Bai Qian. Muitos estudantes ficaram assustados com a sala de treinamento de Luin ao passarem, chocados com o fato de as pessoas poderem lutar sob uma gravidade 40 vezes maior. Mesmo que elites de muitas instituições não consigam realizar tal feito. Mais estudantes deixaram o Perseverance com o passar do tempo, incluindo Gerlaine, Balaror, Ed e Hayden. Neste ponto, Luin conheceu muito poucos dos alunos que ficaram para trás. Antes de Gerlaine sair, ela saiu por ele e acenou com o punho. É melhor você tomar cuidado, ainda não paguei por me roubar. Quer tentar de novo? Luin foi solicitado. A garota ficou assustada e fugiu rapidamente, mas tentou intimidá-lo mais uma vez antes de sair. Não menospreze a YU Academy. Você não lutará mais contra sentinelas, enfrentará Melders. Apenas espere meu irmão esmagar você. Luin riu a princípio, mas uma introdução de Gerbashi veio à mente e sua expressão ficou mais pesada. O homem era um dos alunos mais fortes da Academia YU e até se juntou a um dos 13 esquadrões imperiais. Embora seu próprio status fosse bastante elevado agora, esse tipo de pessoa não necessariamente se submetia a ele. Ele teve que trabalhar duro e se tornar um Melder para se proteger. Enquanto voltava correndo para a sala de treinamento, Luin encontrou Bai Shui, que estava olhando sozinho para o espaço. A beleza dela com as estrelas ao fundo comoveu-o, ela parecia ser uma fada brilhante, atraindo olhares fervorosos de muitos estudantes ao seu redor. Seja na Terra ou no universo mais amplo, esses olhares nunca desaparecerão. O que você pensa sobre? Ele caminhou até o lado dela, porque você não treina conosco. O universo é realmente muito grande e a Terra é muito insignificante. Não admira que o planeta não consiga manter a sua população, respondeu ela com indiferença. Você não saiu sozinho, não leve as coisas com Liu Shaoji muito a sério. Ele não, ela balançou a cabeça. Quem mais? Ela se virou para olhar para ele. Você sabe quem descobriu Qingyu? Bai Qian, ele deixou escapar instantaneamente. A expressão de Bai Shui escureceu. Isso mesmo, Bai Qian. É isso mesmo, Bai Qian foi quem pisou em Netuno e buscou o chamado cadáver. Esta foi a primeira pessoa a entrar em contato com vida específica, mas não existia tal nome entre os 7 sábios. Como um dos astronautas de elite da Terra simplesmente desapareceu, Luin sempre sentiu que havia algo errado. Quem é esse? Vocês têm nomes conhecidos, ele é parente de você. Uma expressão de agonia encheu o rosto de Bai Shui. Ela é minha irmã mais velha. Ela é uma mulher. Luin ficou atordoado. Bai Shui acenou com a cabeça, incapaz de evitar um sorriso ao observar a surpresa de Luin. Chocante, não é? A mídia explodiu com notícias dela chegando a Netuno, mas ninguém mencionou qualquer indício de informação pessoal, nem mesmo de gênero. Você sempre pensou que ela era um homem dominante como Zhang Jintian, não é? Luin sorriu amargamente e acenou com a cabeça. Você está certo. Então, o que aconteceu com ela? Ela deixou a Terra.
Bai Shui olhou para baixo, seus longos cabelos cobrindo os olhos enquanto explicava sombriamente. Arco-íris empalideceu em comparação ao rosto da minha irmã. Ela era uma estrategista como Zuji, tinha o coração de uma imperatriz e era uma espadachim genial. Mas ela me abandonou a terra e foi sozinha para o céu. Provavelmente nunca mais a verei. Para os céus. Como? Lu Yin achou estranho. Quando Qin Gyu foi trazido de volta, havia uma mensagem gravada em couro com ele. Tentamos decifrá-lo por muito tempo, mas só conseguimos distinguir 3 palavras, era uma carta convite. Foi essa carta que abriu seu caminho para os céus, ela desapareceu logo depois. Ela tinha acabado de entrar no reino do céu, uma sentinela. Tão corajoso. Um convite desconhecido e ela entrou no universo maior, sem medo de ser esmagada pelo espaço e pelo tempo, exclamou Lu Yin com admiração. Bai Shui olhou para o universo escuro e disse com saudade, minha irmã nunca faria nada em que não tivesse confiança. Acadêmicos, esportes, esgrima ou exploração dos céus, ela sempre foi excelente. Mesmo Zhang Jintian e o resto não tiveram escolha senão aceitar isso também, ninguém poderia se comparar a ela. Talvez a Terra simplesmente não tenha conseguido satisfazê-la. Lu Yin não pôde evitar uma risada, essa mulher adora demais a irmã. Talvez Bai Qian pudesse se destacar na Terra, mas o universo maior era ilimitado. Assim como Balaror ou Parli, existiram muitas raças diferentes de seres, e alguns nasceram sentinelas ou mais fortes. Os humanos normais não podiam se comparar a eles. O clã Day Knight já era muito assustador, e os Night Kings eram seus governantes com dons inatos assustadores. Qualquer elite seria ofuscada por tais aberrações. Ele usaria as possibilidades ilimitadas de seu dado para competir com eles, mas e Bai Qian? Bai Shui estava certo sobre alguma coisa, ela pode não conseguir encontrar Bai Qian novamente nesta vida. Pessoas normais não conseguiam nem entrar no universo sem limites. Um rosto que fazia o arco-íris parecer pálido em comparação. Foi uma pena que ele não tenha conseguido ver isso. Ah, você tem uma foto? Ele perguntou, realmente querendo dar uma olhada. Não tínhamos permissão para tirar fotos, Bai Shui balançou a cabeça, mas então ela olhou para ele como se ele fosse um ladrão, o que você quer? Só queria dar uma olhada, mas está tudo bem. Venha treinar conosco se você estiver livre. É fácil ficar cansado das coisas se você ficar sozinho, comentou Lu Yin e se virou para sair. Bai Shui recordou seus pensamentos e olhou para a escuridão do espaço com uma expressão complicada. A Terra era realmente misteriosa. Um Qin Gyu e um julgamento trouxeram tantos monstros. Zhang Jintian, o destruidor de reinos, Bai Shui e Shu San com dons inatos, Seruzen com força de vontade incomparável, a resistência silenciosa de Liu Shaoji e o perfeito Bai Qian. Lu Yin não sabia o que essas pessoas vivenciariam entre as estrelas, mas o futuro ainda seria emocionante. Oh, ele poderia ser considerado um terráqueo neste momento. Ele também era um monstro. O Perseverance ficou quieto nos dias seguintes, à medida que os alunos saíam um após o outro. Bai Shui juntou-se ao grupo de treinamento de Lu Yin, mas assim como Seruzen, ela não conseguiu suportar a gravidade. Ela seguiu impotente o método do monge, sua beleza de tirar o fôlego contrastava fortemente com sua aparência indutora de pesadelos. Lu Yin ficou sem palavras diante desses polos opostos na saída da sala de treinamento. Shu San percebeu algo estranho no olhar de Bai Shui e sentiu como se a mulher tivesse sido empurrada de alguma forma. Por que outro motivo alguém seguiria o método torturante daquele monge para se adaptar à gravidade? Lu Yin adaptou-se completamente ao aumento da gravidade durante os 10 dias, algo que chocou Xia Lu. Mesmo um Melder recém-avançado não se adaptaria tão rapidamente. Lulu já havia se acostumado com isso ainda antes, mas ninguém ficou surpreso com a estranheza da família Mavis. Enquanto isso, Zhang Jintian chegou a um ponto em que podia se mover sem problemas, enquanto Seruzen aproveitou esse tempo para avançar, um passo inteiro. Esta foi a única parte normal. Foi ridículo para os sentinelas se adaptarem à gravidade 40x em primeiro lugar.
Surpreendentemente, o progresso de Bai Shui foi ainda mais rápido, ela mesma havia chegado ao mesmo ponto. Esta sala de treinamento gravitacional já havia se tornado famosa no Perseverance, e até mesmo Sigmund deu uma olhada em determinado momento. Todos lá fora de Shusan poderiam derrotar os líderes escolares, era difícil não atrair atenção. Cuidado, estou indo, Lulu latiu, e seu punho passou pelas orelhas de Luin e atingiu as paredes. Ela retraiu a mão e olhou para ele com descontentamento. Ei, mostre um pouco de respeito, estou batendo em você. Luin disse se desculpando, que pena, eu estava distraído. Acabei de receber um aviso de que os estudantes que obtiveram sucesso em missões experimentais devem ir para a Estrela Capital para serem examinados para recomendação no Astral 10. Isso não me preocupa, Lulu revirou os olhos e Xia Lu também não prestou atenção. Foi só então que Luin lembrou que esses dois não eram simples, um era da família Mavis que não era nem um pouco inferior ao clã Day Knight, e o outro mostrou seu passado conhecendo e tendo sucesso com a Pedra da Herança Day Knight. As recomendações do Império provavelmente não significaram nada para eles. Luin acenou com a cabeça, todos no julgamento falharam, exceto eu. Ninguém pode ser nomeado para participar do exame da 10ª Academia. Não preciso de nenhuma recomendação, posso ir lá sozinho, disse Zhang Jintian. Lulu revirou os olhos, vá você mesmo. Você deve estar brincando, você nem sabe onde as portas da Academia de Combate Astral vão se abrir. Você acha que algum pode entrar? Quando o Astral 10 chegar ao Frostwave Wave, apenas grandes potências como o Grande Império YU saberão sua posição concreta e terão meios de abordá-la. Uma pessoa normal não veria mesmo se passasse. O olhar do Bladizage ficou mais pesado enquanto ele segurava sua lâmina. Fim do capítulo. Capítulo 73, Academia de Combate Astral. Você conhece a Academia de Combate Astral? Luin olhou para Lulu. Ouvi alguns idosos falando sobre isso, quer saber mais? Ela sorriu astutamente, seu olhar mudando enquanto ele assentia. Eu posso te dizer, mas você tem que me prometer uma coisa. Ajude-me a conseguir algo se você entrar no Astral 10. Ei, não saia, não é nada extraordinário ou algo assim. Eu só preciso que você lute com alguém, você deve saber que as informações sobre a Astral Combat Academy são restritas. Mesmo aquele general Sigmund não pode saber, ninguém vai te contar, exceto eu. Xia Lu interrompeu gentilmente, a Academia de Combate Astral é um termo genérico para 10 instituições, as 8 primeiras do Innerverse. Astral 9 está no Endless Wave do Outerverse, enquanto Astral 10 vai aparecer aqui no Frostwave Wave. Disse que cada academia possui técnicas de batalhas supremas herdadas de épocas passadas e é supervisionada por potências inigualáveis. As academias também determinaram os 100 jovens melhores de todo o universo, e depois a verdadeira atração dos lendários 3 reinos e 6 Daos. Lulu cerrou a tendência em fúria, mas todos os outros se concentraram em Xia Lu, 3 reinos e 6 Daos. Diz a lenda que existem novas zonas de teste transmitidas desde os tempos antigos, escondendo técnicas de batalhas supremas. Longevidade, vasos sanguíneos fortes, força imparável, rumores dizem que você pode adquirir todos os tipos de coisas lá, mas há uma coisa que sabemos com certeza. O sorriso de Xia Lu ausente, quase metade dos 10 árbitros do Conselho Juvenil do Universo caminharam através dos 3 reinos e dos 6 Daos. A expressão de Luin também mudou, os 10 árbitros transformaram o Conselho da Juventude do Universo de organização uma obscura para o gigante que era hoje. Esses 10 gênios diabólicos foram os maiores prodígios de sua geração. Ele não comentou o quão fortes eles eram, embora um único destruiu uma grande organização que desafiava a decisão do Conselho. Esse poder foi muito mais forte que o grande Império YU. O Conselho Juvenil do Universo foi originalmente responsável pelas competições Outerverse e por recompensar ou disciplinar as gerações mais jovens, mas desde que os 10 árbitros chegaram ao poder, sua influência se ampliou enormemente. Eles não apenas governavam os jovens, mas agora tinham autoridade judicial e supervisionavam as diversas academias.
Eles tinham autoridade para investigar, aprovar e fazer cumprir leis sobre educação, forças armadas e prisões, capacitando enormemente as gerações mais jovens. O Conselho da Juventude do Universo também foi chamado de Conselho dos 10 Árbitros. Mira foi um excelente exemplo das terríveis proezas desta organização. Luin tentou obter mais informações sobre os 10 árbitros, mas havia muito pouco que pudesse obter sobre eles. Aqueles do Outerverse simplesmente não conseguiam aprender sobre eles. Lulu bufou. Alguns desses malucos realmente passaram pelos 3 reinos e pelos 6 Daos, mas nem todos ganharam qualquer técnica com isso. Porém, há uma certeza, qualquer aluno que ouse entrar naquele lugar sai muito mais forte do que antes. A Academia de Combate Astral é como o portão para os 3 reinos e os 6 Daos, e é por isso que inúmeras pessoas são atraídas para ela. Você sabe quem são os 10 árbitros? Luin olhou para Lulu. Quando ela e Xia Lu olharam para trás em silêncio, ele perguntou, não sabe? Lulu encolheu os ombros com uma negativa. Quando Luin se virou para Xia Lu, o jovem balançou a cabeça também. Não me pergunte, ninguém aqui está qualificado para tal informação. Até o imperador pode não saber, esses 10 são muito altos e nenhuma mídia ousa contatá-los. Decepcionado, Luin lembrou-se dos noticiários que tinha visto antes. As únicas imagens mostradas para as decisões dos 10 árbitros foram 10 silhuetas, ele realmente não estava qualificado para descobrir. A única pessoa no Perseverance que sabia era Mira, mas perguntar a ela só geraria má vontade. Mostraria uma ambição elevada com pouca perspectiva. Depois que a nave se deformou mais uma vez, um aviso foi transmitido por toda a nave de que eles estavam prestes a chegar à estrela Zenil, a capital do grande Império YU. Luin olhou pela janela e viu uma massa de veículos passando. Eles logo avistaram o enorme corpo celeste, 3 anéis de terra circulando constantemente em torno dele. Parecia vasto e magnífico, com ondas aterrorizantes de energia estelar passando de vez em quando. As naves espaciais se estendiam por uma distância desconhecida. Não restavam muitos estudantes no Perseverance neste momento, apenas filhos de famílias influentes como Haas e Wu Xiaoling. Observando a aproximação da capital, um entusiasmado Haas ativou seu gadget. Sênior, por favor, você tem que me vingar. Esse é o Rei Zishan, se estragarmos tudo, corremos o risco de ofender toda a facção Zishan. Bah, a facção Zishan desapareceu há muito tempo, e muitos apostaram em meu pai. Restam apenas algumas pessoas que o apoiam, Sua Majestade Imperial só lhe deu o cargo por causa de uma promessa passada. Ele realmente acha que esse título durará para sempre, o príncipe herdeiro e o segundo príncipe sempre ficarão preocupados se ele não morrer. Você se esqueceu do 13º capitão. Haas ficou surpreso, mas então sorriu. Aquela mulher está apenas segurando o nome Zishan. Ela pode até nos agradecer quando ele morrer. A pessoa do outro lado da chamada demorou um pouco para responder. Tudo bem, posso lhe dar uma lição, mas no máximo vai deixá-lo constrangido. Não posso ajudar você a matá-lo, isso será cortejar a morte. Claro, obrigado, Sênior. Haas bufou e forçou um sorriso, desativando seu aparelho. Ele então olhou para a estrela capital que estava quase ao seu alcance. Você realmente acha que o título de Rei Zishan é tão bom? Você não entende. Quanto maior você é, mais forte você cai. Pouco antes de o Perseverance chegar à estrela capital, dezenas de cortesãos reais se reuniram no palácio do grande YU, observando respeitosamente uma figura imponente. Este era o imortal Yushan, o homem que transformou o fraco grande Império YU em uma nação poderosa que hoje abrange 13 filamentos. Até o Universe tinha ouvido falar do Imperador Ironblood, um homem que alcançou o top tenente do ranking de combate astral em sua juventude e abalou todo o universo. Embora as conspirações tenham empurrado seu ambicioso ataque para o Universe, ele ainda construiu o grande Império YU até o seu estado atual. Como caçador, ele poderia viver mais de 1000 anos, mas sua figura digna era agora apenas uma sombra do seu auge.
Ele estava envelhecendo rapidamente. O grande Império YU tinha tecnologia avançada, mas mantinha tradições antigas. Os ministros que representavam os vários territórios tinham que permanecer respeitosamente, enquanto os capitães dos 13 esquadrões imperiais que tinham a mais alta autoridade ficavam na primeira fila. Comparados aos vereadores uniformizados, dignos e serenos, esses capitães eram muito mais estranhos. Alguns estavam vestidos de maneira bizarra, havia um que tinha 2 metros de altura, um com cabelos ruivos e até um careca cego. Todos os tipos de pessoas estavam presentes, fazendo com que parecesse uma multidão. Embora parecessem aleatórios, cada um deles era a maior potência do império. Havia 2 figuras na frente até dos capitães. Um deles foi o segundo príncipe, Duque Yushan. Suas mãos estavam nos bolsos e ele parecia mastigar alguma coisa distraidamente. O outro parecia mais atento à situação, com um leve sorriso que escondia a aura imponente que passava por seus olhos de vez em quando. Este homem se parecia mais com o imortal Yushan do que com seu irmão, e era o príncipe herdeiro do grande Império YU, Doren Yushan. Isso será tudo na diplomacia com o grande Top Wave. Quero mencionar outra pessoa, Luin. O imperador começou a falar, seu olhar digno varrendo todos os presentes enquanto uma pitada de exaustão passava por seus olhos. Os corações dos cortesãos saltaram com o nome, chocou o tribunal quando apareceu pela primeira vez. Este nome representava um clã que uma vez chocou a todos, mesmo que agora tivesse declinado, a família Zishan. O príncipe herdeiro Doren Yushan deu um passo à frente e fez uma reverência. Pai real, o irmão real Luin vai chegar, você quer que seu filho o receba pessoalmente. O imortal Yushan balançou a cabeça, mandei Bronzen para recebê-lo, sua identidade deveria ser suficiente para recebê-lo. O vice do primeiro esquadrão tem antiguidade suficiente, concordou Doren respeitosamente, retornando ao seu lugar. O segundo príncipe olhou para ele e continuou a mastigar com uma expressão descontente. O imortal Yushan tossiu várias vezes. Zishan e eu nos chamamos de irmãos em nossa juventude, e foi com a ajuda dele que forjei este grande império. Sua família pode ter morrido hoje, mas Luin é o único sobrevivente. Já dei ordens para que ele herde o título de Rei Zishan, ele pode desfrutar da honra e glória que acompanham esse título. Todos vocês devem tratá-lo como tratam as outras crianças reais. Sim, Sua Majestade, todos eles disseram em coro. O imortal Yushan assentiu e tossiu mais algumas vezes. Vossa Majestade, este sujeito tem uma pergunta que não tenho certeza se devo fazer, saiu um homem mais velho. O imperador sorriu, todos os cortesãos são livres para falar na minha presença. Houve um contrato de casamento entre a família real e a família Zishan que ainda não foi cumprido. Entrará em vigor hoje. Todos os olhares caíram sobre o imperador, desta vez incluindo alguns dos 13 esquadrões imperiais e o até então desatento duque. Os olhos do próprio homem se estreitaram, esta foi uma pergunta difícil de responder. A negação mancharia o nome de Yushan, mas ele também não poderia reconhecê-lo. Havia apenas uma princesa solteira na família real, a quinta princesa Wendy Yushan, que ainda não tinha 30 anos. Contudo, ela não era uma princesa comum, ensinada no pico das 10.000 espadas do Universo, ela foi classificada entre as 20 primeiras do ranking de combate astral. Poucas pessoas em todo o Ulterverse poderiam se igualar a ela, e ela era o orgulho da trama Frostwave, não, de todo o Ulterverse. Ela foi considerada a segunda vinda do talento do próprio imperador, e nem mesmo ele poderia se comparar a ela em status. Independentemente da vontade, ele simplesmente não tinha a capacidade de decidir por ela. O imperador de repente teve um ataque de tosse violenta e alguns médicos imediatamente correram e injetaram nele alguns medicamentos. Ele falou fracamente quando o ataque diminuiu, suspenda o tribunal, começaremos de novo quando Luin estiver aqui. Fim do capítulo. Capítulo 74, Chegada e Captura. O Perseverance pousou lentamente na estação espacial capital, e Luin e o resto foram transportados para a estrela Zenil.
O planeta florescia para onde quer que se olhasse, a cidade inteira ligada por pontes e veículos voadores cruzando os céus. Suas trilhas brancas ficaram por toda parte, uma indicação da tecnologia em jogo aqui. Luin se espreguiçou ao sentir a gravidade deste novo planeta que era quase igual à Terra. O ar estava muito mais fresco, e a energia crescente estelar ao redor superava em muito qualquer coisa que ele já havia sentido em casa. A estrela Zenil era uma coleção de milhares de vezes maior que a Terra, e ele não conseguia estimar sua população ou mesmo o número de raças diferentes que viviam aqui. Shu-san olhou surpreso ao seu redor, para esta civilização extraterrestre que supervisionava a Terra. Não havia nada que a Terra pudesse comparar, seja em termos de ciência ou de cultivo. Zhang Jintian, Bai Shui e Seruzen encontraram calmas, pois viram apresentações às diversas tecnologias da biblioteca. Pelo contrário, a tecnologia do Zenil Star parecia um pouco atrasada em relação ao que tinha lido. O Perseverance voltou à tranquilidade e as tropas desceram rapidamente, Sigmund, Shalosh e Tori entre eles. Mira já havia partido mais cedo. Vendo os guardas da capital cercá-los de repente à distância, Zhang Jintian franziu a testa ao sentir que algo estava errado. Essas tropas enviaram solenes e algumas até vazaram sede de sangue. Como alguém que cresceu no exército, ele era muito sensível a esse prelúdio de ataque. Ele avisou o resto, cuidado. Luin também sentiu algo errado nos olhares cautelosos dos soldados, e a área ao redor do Perseverance foi rapidamente isolada. Ele notou várias armas invisíveis travadas neles, especialmente Sigmund, cuja expressão ficou pesada ao ver um homem descendo à distância. Bronson, qual é o significado disso? Todos olharam para o homem, sentindo sua aura poderosa. Este homem era pelo menos um explorador, capaz de se movimentar livremente no espaço. Embora o imperador fosse um caçador, alguém com mais de 100.000 níveis de combate, havia poucos como ele em todo o império. Até mesmo os cruzadores 50.000 ou mais, eram raros, então os exploradores eram bastante poderosos. Sigmund era um explorador, assim como Shalosh e Tori. Bronson recuperou um mandado de prisão, o imperador tentou sua captura, Sigmund Matters. Seu crime é traição contra a coroa por conluio com potências externas. Uma comoção eclodiu rapidamente entre os soldados chocados de Sigmund, com Luin compartilhando seu sentimento. Traição. Isso foi uma ofensa capital. Shalosh e Tori se entreolharam confusos. Como vice-capitães dos 13 esquadrões imperiais, eles não receberam nenhuma notícia sobre tal coisa. Isso foi obviamente fechado para que Sigmund não pudesse escapar. O único que poderia fazer tal coisa era o próprio Yushan imortal. Sigmund realmente traiu o Império. Sigmund franziu a testa e olhou para o mandado de prisão, a cor desaparecendo de seu rosto ao reconhecer sua autenticidade. Por quê? Eu não cometi nenhuma traição, porque Sua Majestade está me prendendo. Bronson olhou friamente, acenado para que um esquadrão capturasse o homem. Sigmund não resistiu, apenas olhando para ele em busca de uma resposta até que ele finalmente se adiantou e disse: 27 reis cadáveres escaparam durante a evolução da Terra, e Barudar nos traiu e destruiu a estação espacial Gema. O que? Os olhos de Sigmund encolheram. Bronson ativou seu gadget e uma tela se acendeu para mostrar Sigmund conversando com Barudar. Você é a última pessoa que conheceu Barudar, e também o responsável pelo julgamento da Terra. O Império tem motivos para acreditar que você conspirou com poderes externos para roubar aqueles reis cadáveres. Leve-o embora. O rosto de Sigmund ficou pálido. Enquanto era um explorador, ele não ofereceu nenhuma resistência e permitiu que as tropas o escoltassem para longe. Observando sua prisão, todos os demais permaneceram em silêncio. Até mesmo um general do Império, um verdadeiro explorador, poderia sofrer tal fim. Luin olhou para aquela figura desanimada, relembrando o momento em que o homem o declarou rei Zishan e garantiu que poderia ajudar em qualquer problema. Quem imaginaria que as coisas mudariam tanto?
Bronzen acenou com a cabeça em direção a Shalosh e Tori antes de caminhar diretamente para Luin e se curvar. O terceiro assento do primeiro esquadrão imperial presta seus respeitos ao rei Zishan. Luin voltou seu olhar para Bronzen, à vontade. Obrigado, Sua Majestade. Sua Majestade Imperial encarregou este humilde servo de acompanhá-lo ao palácio. Por favor, siga-me. E meus amigos? Luin perguntou. Por favor, fique tranquilo, o Império tomou providências, respondeu Bronzen. Luin acenou com a cabeça e olhou para o trio de Zhang Jintian antes de Shu-san segui-lo com Bronzen. Shu-san o seguiu como um rato, com medo de deixá-lo ir longe demais. Sentindo que as coisas estavam ficando chatas, Lulu fugiu sozinha. Xia Lu também passeava pela área à vontade, sem ninguém se importar com ele. Olhando para a figura de Luin com inveja, Ha seguiu Munor e Ed até o primeiro anel que continha a Academia YU. Wu Xiaoling, Genialna e os outros nobres foram recebidos por suas famílias e partiram. No final, o trio de Zhang Jintian foi trazido para seguir o grupo de Haas até a Academia YU, onde passariam por uma remodelação do formato como recompensa por suas realizações durante o julgamento. Normalmente não era uma recompensa dada facilmente, mas esses três demonstraram grande talento e seriam absorvidos pelo Império como sangue fresco. A estação espacial Zenil Star era enorme e, depois de um tempo andando, um veículo voador parou na frente de Luin, Vossa Majestade. Luin e Shu-san embarcaram no veículo enquanto Bronzen voava ao lado deles. A máquina começou com um lançamento baixo e disparou rapidamente para longe. Shu-san mediu esta máquina com curiosidade com os olhos, especialmente a tela que já havia mapeado a rota. Não havia piloto automático. General Bronzen, posso fazer uma pergunta? Luin disse. Bronzen dispersou o fluxo de ar ao redor deles usando energia estelar e respondeu, claro, Vossa Majestade. Você relatou 27 reis cadáveres anteriormente, o que isso significa? O olhar de Bronzen tremeu. A evolução do planeta Vossa Majestade deu origem a muitos cultivadores fortes, mas também deu origem a zumbis. Existe um tipo de zumbi chamado Rei Cadáver que pode engolir cristais de energia natural para obter grande poder. Eles formaram sua própria facção chamada Aliança Neo-Humana, apresentando-se como o futuro da humanidade, mas são extremamente perigosos. O olhar de Luin brilhou ao pensar no rei zumbi de cabelos compridos e naquele que Zhang Jintian matou. Os dons inatos eram raros entre a humanidade, mas essas coisas poderiam alcançar um efeito semelhante ao engolir cristais de energia. Isto fez com que toda a aliança neo-humana tivesse dons inatos, não era de admirar que o grande Império YU estivesse preocupado. A fuga de 27 deles do julgamento da Terra é uma ofensa grave. Bronzen murmurou apenas 2 palavras, sentença de morte. Fim do capítulo. Capítulo 75, Corte Real. Geralmente, eles têm que se livrar dos zumbis assim que o julgamento termina, justamente para evitar que os reis cadáveres sejam levados pela aliança neo-humana, Bronzen acrescentou, mas Sigmund não fez isso, e Barudar também desertou, então o Império decidiu que se tratava de um caso de conclusão. Luin acenou com a cabeça e não fez mais perguntas. A família Matters eram antigos subordinados de Zishan, mas ele acabou de chegar à capital e não teve influência aqui para ajudar Sigmund. O homem só podia falar por si mesmo. Ele pensou em Silver, tendo certeza de que o jovem estava de alguma forma relacionado com esta aliança neo-humana. Ele próprio era um rei cadáver. Ele não se sentiu como um. Silver havia partido na estação espacial Gemma, o que tornou a deserção de Barudar ainda mais suspeita. No entanto, ele rapidamente retirou isso da sua mente. Mesmo que soubesse a verdade, ele não poderia dizer nada. Sigmund não teve chance de se explicar antes de ser considerado culpado de traição. Você pode ter algo para ver com a família Zishan. Esta conspiração foi diferente da investigação de Haas. Tinha uma sede de sangue que nem mesmo os exploradores conseguiram evitar. Foram permitidas 2 horas de viagem através da estrela Zenil para Luin até ao Palácio Real.
Cada torre perfurada no centro da autoridade do império perfurava os céus, sua aparência digna o impressionava mesmo a quilômetros de distância. Os lábios de Shu-san tremiam enquanto ele olhava para longe. Para ele, parecia que este era um palácio que havia engolido os céus e estava vindo atrás dele. Existem 13 ocultos para o Palácio Real, guardados por cada um dos 13 esquadrões imperiais. O portão principal é chamado de Grande Portão Astral, guardado pelo primeiro esquadrão. Sua Majestade Imperial tentou que eu o levasse até lá, informou Bronson com deferência. Luin acenou com a cabeça e desceu do veículo, olhando para o palácio que se estendia pelos céus e pulsava com tanta energia estelar que os espectadores estremeceram. Shu-san teve que ficar para trás neste momento, ele não estava qualificado para entrar. O fato de ele ter chegado tão perto já era uma prova do título de Luin. O Palácio Real era enorme, demorando 20 minutos de viagem do Grande Portão Astral para chegar ao Corte Real. Luin viu muitos detalhes peculiares da cultura do Império ao longo do caminho, com colunas esculpidas e edifícios de jade ilustrando inúmeras histórias. O relógio da tecnologia parecia retroceder ainda mais enquanto ele entrava no palácio. Quando chegou à corte, ele até suspeitou que havia chegado nos tempos antigos. Bronson curvou-se em direção à corte real e gesticulou para que Luin prosseguisse, esperando do lado de fora. Respirando fundo, Luin sentiu as enormes flutuações da energia estelar ao seu redor e entrou passo a passo. Ele parou do lado de fora. Entre o imortal e o Shan tossiu 2 vezes antes de levantar a cabeça com um sorriso. Todos os cortesãos ficaram seriamente enraizados no lugar, com apenas os capitães se virando para olhar para fora com olhares curiosos. Luin entrou na corte real, sentindo o mundo mudar com um passo. Uma pressão indescritível desceu do céu, tornando tudo à vista um cinza acinzentado enquanto o chão o deixava surdo. Seus olhos se estreitaram diante dessa imposição de potências absolutas, observando o ar girar enquanto fios pareciam conectar os céus à terra. Seus órgãos começaram a doer e sua visão ficou embaçada, a energia estelar dentro dele recusando-se a se mover. Foi nesse momento que os cortesãos se viraram para olhar para as portas, com todo tipo de expressão em seus rostos. Dignidade, ridículo, orgulho, um nativo se livrou de seu corpo mortal e se transformou no rei Zishan que existia acima das massas, isso era algo que eles não podiam aceitar. A pressão veio de todos eles, não foi intencional, mas simplesmente uma combinação de seu descontentamento. Toda a corte queria expulsá-lo. Luin lentamente se sentiu tonto e seus dedos tremeram, a figura do imperador desaparecendo lentamente diante de seus olhos até que ele quase não aguentou mais. Ele grunhiu e mordeu a língua, rasgando a carne da palma da mão com as unhas até que sangue fresco pingasse no chão. Foi essa dor que o despertou, dando-lhe forças para levantar uma perna e dar um passo à frente mais uma vez, entrando completamente no salão. A pressão desapareceu repentinamente como a maré, substituída por olhares de espanto. Não foi uma tarefa fácil para um mero sentinela. Na frente, o príncipe herdeiro sorriu, enquanto os lábios do segundo príncipe se curvaram também. O homem cego e careca entre os capitães acenou com a cabeça imperceptivelmente, enquanto o imortal e o Shan ria de sua posição à frente de tudo. Aproxime-se. Luin bufou e ergueu a cabeça para combinar o olhar do imperador com uma expressão solene própria. Ele passou por cada um dos cortesãos, depois pelos capitães, finalmente parando na mesma fileira dos príncipes. Luin presta seus respeitos, Vossa Majestade Imperial. O imortal e o Shan sorriu e estava prestes a falar, mas tossiu algumas vezes e imediatamente bebeu um pouco de água. Chame-me de tio real. Luin fez uma reverência. Sim, tio real. O imperador acenou com a cabeça. Você passou tantos anos fora que deve ter sido difícil. Obrigado pela preocupação, tio real, Luin respondeu respeitosamente. Irmão real, Sua Majestade Imperial sempre se lembrou da família Zishan. Onde você esteve todos esses anos? Por que não houve notícias? E quem te chamou de Luin? Dorren tinha muitas perguntas. Todos olharam para Luin.
O grande Império YU o estava investigando desde que sua linhagem foi verificada, mas inconcebivelmente, eles não conseguiram encontrar nada. Eles eram o principal poder da trama Onda de Gelo, mas não conseguiam investigar o passado de um único indivíduo. Isso os deixou bastante curiosos sobre ele. Luin já havia preparado sua resposta. Vou ser sincero, perdi a memória. A única coisa que consegui lembrar foi esse nome. Se alguém não acredita em mim, pode ficar à vontade para vasculhar minha mente. O príncipe herdeiro acenou apressadamente e riu. Isso é pedir demais, irmão real. Sua identidade como sucessor de Deundin Yushan foi verificada, independentemente do que aconteceu no início de sua vida, o grande Império YU sempre será seu maior apoiador. O príncipe herdeiro está certo, pequeno In. Você pode permanecer à vontade no Império e assumir a coroa Zishan, traga-o para a glória, disse o imperador brilhantemente. Luin acenou com a cabeça e fez uma reverência. Pai real, já acertamos as acomodações do irmão real. Caso contrário, seu filho está disposto a arranjá-los, o segundo príncipe falou pela primeira vez. O imortal Yushan sorriu, a acomodação do pequeno In não precisa ser arranjada por terceiros. A residência Zishan é a casa dele. Todos ficaram chocados ao ouvir isso. Vossa Majestade Imperial, não, a residência Zishan ocupa uma posição elevada na capital. Não é apenas um representante do título Zishan, mas também a glória do grande Império YU e as conquistas de Sua Majestade, o imortal Zishan. Mesmo se dermos ao novo rei Zishan, devemos esperar até que ele amadureça. Sim, Sua Majestade Imperial, por favor reconsidere. Sua Majestade Imperial, por favor, reconsidere. Reticências. Luin sentiu a resistência um tanto bizarra. Essas pessoas tinham que ser mentais. Era apenas uma residência, porque eles tiveram que debater isso como se fosse uma questão de vida ou morte. O imperador pareceu concordar, batendo contra seu trono com raiva. Eu já dei minha palavra, você quer que eu volte atrás? Ainda não passei, não é sua vez de tomar minhas decisões. Pedimos o perdão de Vossa Majestade Imperial, os cortesãos empalideceram. Os príncipes também se curvaram. Luin olhou ao redor e percebeu que as poucas pessoas de aparência estranha permaneciam imóveis. Havia até uma garotinha. Quando ele entrou pela primeira vez no corte real, ele já havia notado essas pessoas estranhas. Havia um total de 7 deles, um deles tinha 2 metros de altura e era negro da cabeça aos pés. O próximo tinha cabelos ruivos e rosto severo, o terceiro emitia uma frieza por toda parte, e era uma pessoa baixa, cega e careca. Outro usava um grande jaleco branco e parecia um cientista, enquanto o próximo era bonito e parecia ainda mais gentil que Xia Lu. A última foi uma garotinha. Um total de 7 pessoas que tiveram uma aparência bastante marcante ficaram bem perto da frente, atrás apenas do príncipe herdeiro e do segundo príncipe. Ele adivinhou que estes eram capitães dos 13 esquadrões imperiais, detendo o maior poder aqui. O que você está procurando? Você nunca viu uma garota bonita. A garota de aparência delicada olhou feio para Luin, que se virou sem palavras. Mesmo que não quisessem atrair atenção, essas pessoas atrairiam olhares para qualquer lugar. Isso era especialmente verdadeiro para o homem careca, aparência cuja horrível perdia apenas para a de Seruzen. A delicada garotinha viu Luin se virar e ficou satisfeita. Ela nasceu, estufou o peito e clamou a cabeça. Tudo bem, o tribunal está encerrado, estou cansado. Príncipe herdeiro, segundo príncipe, pequeno In, fique para trás, o imperador abriu sua mão letargicamente. Os cortesões retiraram-se rapidamente e a garota olhou feio para Luin novamente antes de sair. Luin não se importou, um pirralho assim poderia ser chamado de capitão. O imortal Yushan trouxe o trio para o jardim do palácio, onde o ar era fresco e havia muitas variedades de plantas que Luin nunca tinha visto. Foi uma espécie que ele já teve vivido no universo maior por um tempo, até mesmo no Innerverse, então isso não era muito estranho. Talvez o imperador estivesse envelhecendo, mas arrastou o trio e começou a relembrar os velhos tempos.
Ele se lembrou de tempos passados enquanto passavam pelos jardins, deixando Luin bastante desamparado. Em primeiro lugar, ele não era um Zishan, porque ele teria tempo para ouvir as histórias desse velho. Mas o imperador já havia decidido e nem mesmo os príncipes conseguiram escapar. Eles foram obrigados a ouvir suas divagações durante 3 horas inteiras. Fim do capítulo. Capítulo 76 – Promessa do Imperador. As pernas de Luin eram um pouco bambas quando o imperador se cansou e terminou suas histórias. Perdoe-me, estou cansado. Quando as pessoas envelhecem, gostamos de relembrar o passado, disse o homem com um sorriso e balançando a cabeça, empurrando um pouco de comida. Experimente estes, eram alguns dos lanches favoritos de Zishan. Luin acenou com a cabeça e experimentou-os, achando-os bastante bons. O imperador parecia querer dizer algo, mas foi só então que viu que Dorren e Duque, vocês dois ainda estão aqui, podem ir embora. Quero falar só com o pequeno In. Luin quase cuspiu, sentindo como se estivesse brincando com ele. Ele jogou por 3 horas inteiras, e o homem não parecia se importar nem um pouco com suas próprias emoções. Os 2 príncipes foram respeitados, cumprimentando-o antes de partir. Há muitas coisas perturbando o grande Império YU, e só consigo manter a calma por um tempo. Todos conheceram os imortais quando eu e Zishan fizemos nosso nome em todo o universo. Pena, ele partiu antes de mim enquanto eu lutei às portas da morte durante séculos. Eu presumo que nunca veria seus descendentes em minha vida, mas o destino trouxe você junto, pequeno In. Estou grato por poder vê-lo antes da minha morte, disse o imperador, suspirando de tristeza. Luin só conseguiu agradá-lo. O poder do tio real está no auge do universo. Viver por mais 10.000 anos não será problema. Eu conheço bem meu próprio corpo, você não precisa me confortar. O homem riu, balançando a cabeça. Eu vi tudo relacionado ao julgamento da Terra. Você é muito bom em ser capaz de derrotar um Night King, mesmo que tenha sido recém-desperto. Poucos oferecem igualar você no mesmo nível, há um toque do jovem Zishan em você. Luin sentiu vergonha, King Yu era muito forte. Se não fosse pela cooperação dos estudantes, eu não seria capaz de derrotá-lo. O imortal Yushan revelou, inteligência também é habilidade, aquela batalha final estava sob seu controle. O final em que você forçou um Melder a atacar por você foi bastante inteligente, é o tipo de inteligência que prolonga vidas. Luin não falou. Eu também entendo o assunto da espaçonave, vá resolver isso com o coração livre. Enquanto eu estiver no trono, você ficará bem. O imperador mudou repentinamente de assunto. Luin imediatamente recuou 2 passos, obrigado, tio real. O imortal Yushan acenou com a cabeça e recuperou um anel cósmico. Esta é sua primeira vez na capital Star, e dinheiro é necessário em todos os lugares. Aqui está um cartão Mavis de cristal e alguns cristais estelares, use-os livremente. Luin agradeceu mais uma vez, e o velho grunhiu, você está muito fraco no momento, ordenei que Bronson fosse seu guarda-costas por enquanto. Estou cansado, você pode ir embora. Luin queria rejeitar esse acordo, mas ao ver o velho fechar os olhos, ele não conseguiu. Fazendo suas próprias saudações, ele saiu também. O imperador Ironblood do grande Império YU era como um sol poente. Em seu reinado de 800 anos, ele mais que dobrou seu território. Este era alguém que Luin admirava do fundo do coração, mas mesmo o maior dos empreendedores acabou caindo nas garras da morte. Ele não sabia como a história o avaliaria, mas estava bastante grato pelo cuidado daquele homem. Ele olhou dentro do anel cósmico para encontrar 20 cubos de cristais estelares. Não foi muito, mas certamente foi significativo para todos os sentinelas. Querendo saber quanto dinheiro havia no cartão, ele saiu do jardim sob a orientação de uma empregada. Bronson já estava esperando do lado de fora do jardim e cumprimentou-o imediatamente, Vossa Majestade. Luin sorriu, isso deve ser problemático para você, General Bronson.
Proteger Vossa Majestade é apenas minha responsabilidade, não há necessidade de você ser tão cortês. Luin acenou com a cabeça e saiu do palácio, com o explorador seguindo atrás a uma distância exata de 1 metro. Ele perguntou enquanto caminhava: "Ó, general, você mencionou que é o terceiro assento do primeiro esquadrão. Você poderia me explicar os esquadrões imperiais?" Felizmente, o homem fez uma pausa para organizar seus pensamentos. Os 13 esquadrões imperiais correspondem aos 13 portões do Palácio Real. Qualquer movimento para dentro ou para fora deve passar por eles. Eles são os escudos de Sua Majestade Imperial, e cada capitão é pelo menos um cruzador. Estamos no topo da trama Frostwave e somos conhecidos em todo o Outerverse, mas o mais importante é que correspondemos aos 13 filamentos do grande Império YU. Cuidamos de quase metade da administração do Império, o senhor de cada filamento é um dos capitães. Luin ficou chocado. Então os esquadrões imperiais são os governantes. Sua Majestade nomeou os capitães como os mestres dos filamentos dos 13 filamentos, e seus deputados esquerdos são os encarregados da administração normal. Luin agora entendeu. Não admira que os 13 esquadrões imperiais fossem a divisão do Império com maior autoridade. Cada capitão era efetivamente um governador regional e ainda tinha autoridade para nomear ou demitir outros administradores. O imortal Yu Shan compartilhou sua autoridade e controlou as coisas desde a fonte, evitando problemas e sem se preocupar com rebeliões. Este tipo de prática só poderia existir se houvesse confiança no centro e mostrasse claramente quanta confiança o imperador tinha em si mesmo. Bronson também apresentou os capitães, mas Luin não reagiu porque não reconheceu nenhum deles. Foi só quando mencionou o 13º capitão que ficou chocado: Liuan Zishan. Onde ela está? Bronson assentiu. Ela está atualmente no 13º filamento cuidando de suas funções. Ela retornará em breve. As sobrancelhas de Luin se uniram. Ela é da minha família. Não, a capitã Liuan não é uma Zishan. Quanto ao nome dela, talvez você mesmo devesse perguntar a ela. Os olhos de Luin brilharam. Não era da família Zishan, mas tinha o nome Zishan. De onde veio essa mulher? O imortal Yu Shan não havia mencionado isso quando se conheceram, ele tinha esquecido. Antes que ele percebesse, Luin se encontrou no grande portão astral, onde o príncipe herdeiro Dorren sorriu gentilmente para ele. Ele imediatamente se aproximou. Porque você está aqui, Alteza? Você não poderia estar esperando por mim. Dorren sorriu. É claro que estava esperando, irmão real. Esta é a sua primeira vez no Capital Star e não tenho muito para dar, então aqui está um pequeno presente de boas-vindas. Espero que você goste. Os olhos de Luin brilharam quando ele recebeu um anel cósmico, examinando-o na presença de Dorren sem vergonha antes de agradecer cortesmente. Você é muito gentil, Alteza. Recusar isso seria rejeitar sua boa vontade. Eu cuidarei disso, obrigado. Dorren riu. Você é muito ousado, irmão. Certo, a Zenil Star é bem grande e talvez você não consiga se movimentar livremente agora. Providenciei o último modelo de transporte para ser enviado a você. Estará esperando do lado de fora do portão para seu uso pessoal. Luin agradeceu novamente e, após algumas gentilezas, Dorren instruiu Bronson a cuidar bem dele. O capitão do primeiro esquadrão imperial era o próprio imortal Yu Shan, enquanto o deputado esquerdo era o príncipe herdeiro. O deputado da direita era o segundo príncipe duque, enquanto Bronson era seu subordinado, sentado logo abaixo. Luin olhou para o anel cósmico depois que Dorren saiu, chocado ao descobrir que havia recebido 50 cubos de cristais estelares. Isso foi ainda mais que o imperador. Tão generoso, quem sabia se era suborno. Ele não pôde deixar de suspirar. O príncipe herdeiro é muito gentil, tão humilde e modesto. Não admira que ele seja o próximo imperador. A cabeça de Bronson estava baixa e ele não fez comentários. Luin deu 2 passos à frente e de repente se lembrou de algo, ficando animado e cerrando os punhos enquanto saía do grande portão astral com um sorriso estranho. Shu-san estava escondido de um lado, observando um veículo voador deslumbrante à distância.
Seja no design ou no tamanho, este superava em muito aquele em que voaram, com corpo aerodinâmico e estilo arrojado que era o sonho de todo homem. Ele quase começou a babar ali mesmo, quem sabia a quem pertencia. Isso certamente foi muito valioso. Momentos depois, Luin saiu do portão e acenou para ele antes de caminhar direto para aquele avião legal. Ele imediatamente correu. Chefe, cuidado onde você coloca as mãos. Este brinquedo parece muito caro, não deixe que os outros pensem que temos projetos ruins para ele. Luin ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Pare de ser constrangedor, vamos lá. Ele abriu a porta da cabine e sentou-se lá dentro. Shu-san ficou surpreso e depois ficou animado. Chefe, isso é nosso. Você não diz. Sentindo que esse homem era uma vergonha, Luin decidiu fazer um tour com ele para expandir seu conhecimento e aumentar seu valor. Vamos para o primeiro toque. Zhang Jintian e os outros estão lá. O que eles estão fazendo lá, chefe? YO Academy, remodelação de formulários. Vamos, disse Luin ao ativar o veículo. Um forte jato de ar o acionou e ele entrou no piloto automático, seguindo um caminho pré-determinado até o primeiro anel. Bronson imediatamente entrou no vazio e os efeitos. Fim do capítulo. Capítulo 77, Provocação. A estrela capital era cercada por 3 anéis de terra, e mesmo o mais próximo deles levava 2 horas de viagem para chegar. Luin estava viajando no mais novo modelo de avião do Grande Império YU, sua velocidade excedendo até mesmo a de um Limitier. Do seu ponto de vista, a distância entre a estrela capital e o primeiro anel era a largura de um oceano. Durante seu voo para o primeiro anel, Luin cruzou apenas cerca de 1 dúzia de outros aviões mais lentos que o dele. Nem qualquer pessoa poderia entrar nessas zonas restritas, eram campos militares e o primeiro anel estava sob o controle autônomo da Academia YU. Ficou claro que este avião do príncipe herdeiro foi especificamente aprovado, esteve desobstruído durante todo o caminho, nem mesmo tendo que parar na plataforma de voo enquanto voava diretamente em direção à piscina do Formicast. Chefe, isso é muito legal, olha todas aquelas pessoas sendo examinadas. Eles se parecem com os oficiais do Império, mas até eles precisam parar para serem inspecionados enquanto podemos passar diretamente. Esta é uma vida nobre. Shu-san estava animado. Luin fez com que ele calasse a boca e olhou para Bronson, que estava flutuando por perto. Ele apareceu quando eles se aproximavam da plataforma de voo, e todos os soldados e oficiais que estavam nela o saudaram. Embora fosse o terceiro assento, seu status estava pelo menos no mesmo nível dos outros vice-capitães, não porque fosse um explorador, mas puramente devido ao seu status. Observando o homem, os próprios pensamentos de Luin correram soltos. Home pediu-lhe que herdasse o status de Zishan para se infiltrar no grande Império YU. Eles também queriam que ele se juntasse aos 13 esquadrões imperiais, e o Conselho da Juventude do grande Império YU. O que eles queriam que ele fizesse? Ninguém havia entrado em contato com ele ainda. O primeiro anel tinha aproximadamente a mesma largura da estrela Zenil, mas sua área de superfície era muito maior. Tinha uma vibração inacabada, com areia e poeira permeando o ar enquanto um tornado ocasional trovejava e deixava Shu-san pálido. Este era o local da Academia YU, o campo de treinamento de suas elites e a guarnição de suas tropas. O avião voou ao longo de uma rota predeterminada. Não houve nenhum perigo no início, mas cerca de 10 minutos de viagem, um rugido sacudiu os céus e rasgou a terra e o céu. Uma terrível rajada de ar quase derrubou o avião, mas Bronson felizmente estava por perto para obstruí-lo. Luin ficou chocado, este foi o rugido de uma existência no nível do limitador. Embora não fosse tão comparável em poder quanto um explorador, ainda poderia fazer seu coração tremer. As elites da YU Academy lidavam frequentemente com Limitiers. Ele pensou em Haas e Ed antes de balançar a cabeça, não poderia ser esse o caso. Chefe, sinto que o Zenil Star é mais seguro. Talvez devêssemos voltar, Shu-san falou timidamente, mas Luin o ignorou.
O céu começou a escurecer uma hora depois e uma enorme cordilheira apareceu no horizonte. O que mais chamava a atenção era o buraco no centro de uma montanha, cercado por algum material transparente e desconhecido. Os números soldados flutuavam ao redor, emitindo uma aura densa e imponente. Este era o pool Formicast da YU Academy, o reservatório de modelos Formicast. O avião pousou e foi estacionado, enquanto Luin puxava Chusan. Desta vez, até ele foi parado, o status de Bronson não era suficiente para permitir sua entrada direta, e eles tiveram que apresentar um certificado de autorização. Isso o deixou curioso. Mesmo você não pode entrar na academia como quiser. A YU Academy é uma instituição de primeira linha reservada para a elite do Império, mesmo Sua Majestade Imperial não pode se intrometer como quiser. Esta foi uma ordem que ele invejou quando assumiu sua posição pela primeira vez. Majestade, não posso interferir em nada neste lugar, a menos que sua vida esteja em perigo. Por favor, cuide-se. Luin acenou com a cabeça, incapaz de deixar de sentir mais respeito pelo imortal Yushan. Ele deu liberdade e liberdade à geração mais jovem, mas foi exatamente isso que conquistou seus corações. Ao se aproximarem da piscina moldada, Luin pegou um toque suave de dor extrema. Sua expressão mudou e ele estava a atacar no momento em que conheceu seu dono, mas Bronson falou: a remodelação do Formicast costuma ser um processo doloroso, como o corpo físico sendo despedaçado e reorganizado. Solicite que as células sejam refeitas a partir do zero, até mesmo com o sangue sendo gerado mais uma vez. A incapacidade de suportá-lo significa fracasso, e fracasso significa morte. Luin fez uma pausa, depois recuperou a calma e entrou. A piscina foi cercada por inúmeras tropas e sob a proteção de vários especialistas da Academia YU, inclusive com exploradores entre suas fileiras. Consumir muitos recursos, Zhang Jintian só se qualificou para o processo porque era um violador de reinos e não teve nada a ver com o homem que derrotou os líderes escolares. A entrada na piscina foi proibida enquanto ela estava em uso, e Luin viu Bai Shui e Seruzen esperando do lado de fora também. O olhar do primeiro se iluminou quando ela o viu. Há quanto tempo ele está lá dentro? Ele disse. Algumas horas, ela respondeu. Ele está sofrendo assim há horas. Bai Shui concordou, seu rosto já está um pouco pálido. No entanto, Luin ficou extremamente atento. Reconstruir o corpo físico claramente protegido, grande sofrimento, e até mesmo um soldado frio como Zhang Jintian perdeu isso difícil de suportar. Ele olhou para Seruzen, curioso para saber como esse monge se comportaria e se gritaria. Droga, de onde aquele cachorro está latindo? Isso está me perturbando. Uma voz rude, então de repente. Luin olhou para vários jovens cujas roupas estavam bagunçadas por causa de que ele supunha estar treinando. Eles foram considerados elites da Academia YU, pelo menos no nível de Ed. O que você está olhando, lixo? Um desperdício de recursos do Império. Se a piscina nos fosse dada, já teríamos nos tornado Melders há muito tempo. Apenas um monte de bobagens nativas. Um dos jovens estava claramente de mau humor, insultando Luin com um tom provocativo. Alguns outros olharam para Bai Shui e seus olhos quase saltaram. O jovem que acabara de amaldiçoar a viu também e seu queixo caiu de espanto. Bai Shui ficou enojado. Se você quer os recursos, lute por eles você mesmo. Ganhamos esta oportunidade. Ah, atrevido. Tudo bem, lute por isso, você diz. Vamos ver que habilidade você tem. Um deles estava obviamente muito interessado em Bai Shui e tomou a iniciativa de estender a mão para ela. Ele estava tentando tocar seu rosto. Luin franziu a testa, mas sentindo a falta de sede de sangue, ele não agiu. Bai Shui bufou e deu um soco. Embora a expressão do jovem fosse frívola, ele enfrentou o ataque com um olhar sério. Ele sabia que aqueles que poderiam ingressar na YU Academy tinham alguma substância e também entendiam as qualificações exigidas para a remodelação. Sua mão imediatamente formou uma garra enquanto ele latia, garra da fera celestial. A expressão de Bai Shui mudou, mas não de medo.
Ela era muito mais forte do que na Terra, e o treinamento no Perseverance provou ser eficaz agora. Seu corpo piscou com o passo Rovin, algo que Luin lhe ensinou. Tendo se adaptado a uma gravidade 40 vezes maior que a de Seruzen, sua velocidade ultrapassou em muito a média do Sentinela. O ataque caiu no chão sem muitos danos, enquanto a mão dela pressionava o abdômen do jovem e uma camada de gelo se estendia sobre ele. Geada. O jovem ficou impressionado, recuando sem pensar. O gelo quebrou com um estrondo e uma sombra passou rapidamente pelo jovem enquanto outro ataque se dirigia a Baishui. Desprezível. O olhar de Luin se concentrou e ele ergueu a própria mão, que continha 5 estrelas chocantes. Bronson quase interveio ao mesmo tempo, mas parou no momento em que Luin atacou. O recém-chegado era claramente um Melder, mas sentiu que o ataque de Luin era na verdade mais forte. 2 ataques passaram por Baishui e colidiram um com o outro, uma onda de choque violenta empurrando-a para longe em um instante. Os outros estudantes e Seruzen logo o seguiram, um vácuo surgindo no vazio quando Luin finalmente viu o rosto do estranho. Ele se concentrou no olhar cruel do jovem, o alvo não era Baishui, era ele mesmo. Uma pressão terrível caiu quando o Melder tentou esmagá-lo apenas com a energia das estrelas, o peso de tudo isso o fez estremecer, mas as estrelas em sua palma explodiram em resposta. Os 3 primeiros resistiram ao ataque adversário, o quarto mudou o olhar do estranho e provocou uma garra esquibiste, enquanto um rosnado e o quinto enviaram ambas as partes voando para trás. Bang! Ondas de choque irradiavam em todas as chamas, chamando a atenção dos guardas da piscina moldada. Luin recuou 5 passos, enquanto o estupefato Melder foi empurrado 7 para trás. Bronson e os guardas assistiram em estado de choque. Um sentinela realmente derrubou um Melder, isso não foi simplesmente um quebra-reino. O outro lado era uma elite da YU Academy. Baishui também olhou para Luin com surpresa. Ele estava ainda mais forte do que antes. Fim do capítulo. Capítulo 78, Mestre do Salão da Academia YU. Tyson perdeu. Os alunos da YU Academy ficaram surpresos. Como isso é possível? Ele é um dos únicos Melders do nosso ramo, aquele garoto é apenas um sentinela. Vamos novamente. O jovem chamado Tyson olhou furioso, correndo em direção a Luin e atacando com uma garra esquibiste. Os olhos de Luin se estreitaram, este ataque foi ainda mais forte que o de Munor. Parecia que esta escola era realmente onde a nata da colheita se reunia. No entanto, a palma cósmica de 5 estrelas deu-lhe confiança contra qualquer pessoa do seu nível ou próximo dele, e ele não recuperou. No momento em que os dois estavam prestes a colidir, uma força tremenda varreu a área e abalou as pessoas presentes. Esta era a energia de Melder, assim como a de Tyson, mas o poder absoluto deixou os cabelos de Luin em pé. Este era alguém para quem ele não era páreo. Tyson fez uma pausa, ficando quando pálido se virou para ver a figura distante caminhando lentamente. Luin baixou seu olhar para um homem que parecia ainda mais jovem que seu atual oponente, mas um olhar e ele sabia que esse jovem Melder era a causa daquela força agora. Ele era muito mais poderoso que Tyson, a tal ponto que até a palma cósmica era inútil. Ele ficou sombrio, este foi o Melder mais forte que ele conheceu até agora. Salão Mestre Tiamin. Tyson parecia horrorizado. Mestre do salão, Luin estava confuso. Ele não sabia muito sobre a YU Academy, informações sobre a escola foram restritas pelo Império. Gerlaine e os outros também não divulgaram muito, apenas que os jovens mais fortes do Império estavam reunidos aqui. Como exatamente eles foram escolhidos e que tipo de posição o local seguiu era um mistério total. Você está ficando mais esperto, não está, Tyson? Você até aprendeu como emboscar pessoas agora. Quer experimentar isso comigo? Se você me derrotar, eu lhe darei meu lugar. Tiamin se mudou e acenou com a cabeça amigavelmente para Luin. Ao ouvir a voz fria do Hall Master, a expressão de Tyson mudou rapidamente. Eu não fiz isso de propósito, Hall Master. Eu acabei de ver.
Eu vi o que aconteceu com bastante clareza. Seu alvo não era uma garota, o que lhe dá coragem para emboscar o rei Zishan. Esta pergunta não obteve resposta. O suor escoltou pela testa de Tyson, mas um aceno da mão de Tiamin invejou uma garra de besta invisível que atingiu seu peito e o fez voar. Scram! Os outros jovens também vieram rapidamente, sem ousar olhar para trás. No momento em que viu o ataque de Tiamin, Luin sentiu seu coração pular. Esta era uma garra esquibiste diferente da Tyson, praticada a tal ponto que nem era necessário moldar a mão primeiro. Este foi um mestre. A YU Academy é administrada por seus alunos. Existem 5 salões localizados no primeiro anel, e este é um dos Hall Masters e, portanto, uma das 5 pessoas mais fortes da YU Academy. O nome dele é Tiamin, Bronson sussurrou suavemente por trás. Quem são os outros 4? Os olhos de Luin brilharam ao se lembrar de Gerlaine mencionando que seu irmão também era uma elite na Academia YU. Ele também era um mestre de salão. Chutes, Gerbashi, Logan, Wuzong e Tiamin. Eles são os 5 jovens mais fortes da atual geração do Império. Luin acenou com a cabeça. Enquanto isso, Tiamin acabou com Tyson e virou-se para ele se desculpar. A culpa é minha por não disciplinar o específico. Você está bem, Sua Majestade? Você está sendo gentil. Acabamos de ter uma pequena briga, respondeu Luin. Tiamin não era outro aluno da academia, mas alguém com grande poder. Tiamin suspirou. Há uma diferença óbvia entre uma briga e uma emboscada. Houve poucos talentos na YU Academy nos últimos anos e não faltaram pessoas vergonhosas como ele. Ouvi dizer que o pessoal da academia se humilhou completamente no julgamento na Terra. Desculpas pela exibição embaraçosa. Luin riu. Foi só graças a alguém da Academia YU que conseguiu vencer no final. Você está sendo muito cortês. Tiamin riu e trocou algumas gentilezas com Bronson antes de olhar para Bai Shui. Peço desculpas em nome de todos os alunos da YU Academy, senhorita. Silencioso como sempre, Bai Shui simplesmente assentiu. Luin estava curioso, senhor. Tiamin, lembro que a YU Academy possui 108 formas da Esquibiste Claw. Posso saber se posso aprender? Tiamin acenou com a cabeça, claro. No momento em que você pousou na Capital Star, você se tornou parte da academia. Dou-lhe permissão para aprender as 5 primeiras formas. Luin franziu a testa, apenas os 5 primeiros. Tiamin anunciou. Você não pode saber disso, mas a garra esquibiste é a técnica de batalha definitiva da academia e considerada uma das melhores do Império. A maioria das pessoas não consegue começar a aprender, mesmo aqueles que entram na academia precisam da permissão de um Hall Master para começar. A permissão de um mestre de salão pode lhe dar direito a 5, 3 a 10 e todas as 5 a 20 formas. Então você tinha uma regra como essa. Luin não poderia fazer nada sobre isso. As sentinelas geralmente aprendem apenas as 5 primeiras formas. Uma técnica não é fácil e normalmente isso é suficiente. Somente os Melders podem ir até 10, e os mais fortes, 20. Tyson teve acesso a todas as 20 formas, mas só conseguiu compreender a 13ª. Haverá algum tempo antes que ele termine isso. Tiamin explicou tudo lentamente, aparentemente de bom humor. Luin lembrou que Haas aprendeu 5 formas. Munor provavelmente sabia 10 e Tyson sabia 13. Ele já aprendeu 7 com os 2 primeiros, mas com 108 formulários no total, ele ainda não tinha chegado a um 10º. Posso saber o quanto você já aprendeu, senhor? Tiamin. Bai Shui perguntou de repente. A atenção de todos se voltou para o mestre do salão. Luin também estava bastante curioso. A garra esquibiste que Tiamin havia jogado fora era muito mais forte que a de Tyson. Ser capaz de se tornar um mestre de salão e manter Tyson na linha significava que ele não era alguém com quem se brincar. 43, Tiamin sorriu, e suas expressões mudaram. Este foi um número assustador. Ele aprendeu quase metade disso. Isso explicava a disparidade de poder. Ele continuou,
Dos 5 mestres de salão, Logan foi o que mais compreendeu aos 49 anos. Sua garra esquibiste é a mais forte entre nós. O que devo fazer se quiser aprender toda a garra esquibiste? Luin perguntou. Derrote qualquer um de nós, torne-se um líder de salão e você terá acesso a todos os recursos da academia, disse Tiamin encolhendo os ombros e acenado. Tudo bem, ainda tenho coisas para resolver, então estarei desligado. Boa sorte. Além disso, qualquer pessoa que tenha concluído a remodelação do Formcast precisa entrar na academia. Se você não tiver outras opções, você pode entrar no meu salão. Eu cuidarei de você. Fomos reservados pelos 13 esquadrões. Ainda podemos ingressar na academia? Bai Shui perguntou. Tiamin sorriu. Estar nos 13 esquadrões não entra em conflito com a Academia YU. A academia é um lugar de aprendizagem, o exército é onde você aplica isso no combate. Os gemidos de Zhang Jintian já haviam se dissipado a essa altura, e Bai Shui entrou na piscina do Formcast. Ela também gritou de agonia, mas sua voz era muito mais agradável de ouvir. Luin começou a ficar um pouco frustrado. Bronson, quem está fazendo a reforma para eles? É um homem ou uma mulher? Nenhum. Eles estão suportando isso sozinhos, respondeu Bronson com indiferença. Luin acenou com a cabeça. Essa foi boa. Se houvesse um cara lá fazendo isso por Bai Shui, ele ficaria irritado. Bai Shui não era sua amante, mas também não queria que ninguém se aproveitasse dela. A propósito, Seruzen, quais esquadrões querem vocês? Luin de repente se lembrou do monge e perguntou. Seruzen olhou para cima e disse com voz rouca, Zhang Jintian, foi levado pelo 5º. Bai Shui, 6º. Eu vou participar, 11º. Luin cantarolou. Bronson havia lhe dito antes que o capitão do 5º esquadrão se chamava Wu Qinsan. Ele era o chefe da família Wu no grande império YU e era o pai de Wu Xiaoling. Esse era o homem de meia-idade com cabelos ruivos do palácio. A capitã do 6º era aquela garotinha, e ela se chamava Peach. O capitão do 11º esquadrão era aquele homem cego e careca conhecido como monge cego. Era normal que Wu Qinsan pensasse bem em Zhang Jintian, um quebrador de reinos. Também era óbvio porque o monge cego escolheu Seruzen. Ambos eram pessoas assustadoras externamente, e Sigmund mencionou que a perseverança de Seruzen atraiu o interesse de alguém. Mas por que Peach escolheu Bai Shui? Luin teve uma forte impressão daquela garota, mas rapidamente descartou, pois não tinha nada a ver com ele. Como estavam fora da Terra, essas pessoas mantiveram que controlavam secretamente seus destinos. Havia algo que era uma grande vergonha, no entanto. A Astral Combat Academy estava prestes a alcançar o Frostwave Wave. Zhang Jintian treinou novamente após a remodelação do molde e não conseguiu. Fim do capítulo. Capítulo 79, Iluminando a Residência Zishan. Luin se despediu de Seruzen, voltando para o capital estar com Shusan e Bronson. Todos na Terra tinham seu próprio destino a seguir, e não cabia a ele interferir. Dito isto, não era como se ele pudesse fazer alguma coisa, se eles se encontrariam novamente, dependia deles mesmos. O trio passou durante a noite para retornar à Estrela Zenil, e foi quando avistou a residência Zishan à distância que percebeu que todos os cortesões estavam contra ele morando lá no palácio. A estrutura mais grandiosa da capital Star era certamente o Palácio Real, com as torres mais altas do planeta, mas a residência Zishan ficou em segundo lugar. Bronson explicou. Quando Sua Majestade Imperial se tornou irmão espiritual do rei Zishan, ele construiu a residência Zishan mais alta e a transformou em um marco que perde apenas para o palácio. A família Zishan desapareceu há séculos, mas a residência ainda permanece e ninguém pode entrar. Luin respirou fundo, vamos entrar. Reticências. O capital Star estava fervilhando de atividade mesmo no meio da noite, as luzes brilhando tão intensamente quanto o dia. Para muitos, as noites estavam apenas começando.
Dezenas de aviões voavam vagarosamente em algumas colinas não muito longe do Palácio Real, ao som de aplausos incessantes de uma multidão de milhares de pessoas. Haas, 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 os gritos encheram as colinas. Haas olhou arrogantemente para um homem próximo. Esta é a última rodada, Ukai. Se você perder, terá que se prostrar toda vez que eu ver. Ukai cerrou os dentes. Não vou perder. Não esqueça o que você me prometeu. Haas disse com desdém, quando você ganhou. Mas vou manter minha palavra. Se você vencer, peça ao meu pai que implore em nome do general Sigmund. Mas isso não vai acontecer, haha. Os aplausos ficaram mais altos abaixo. Em outro lugar de uma enorme mansão, o Xiaoling estava sendo arrastado indefeso por uma garotinha. Você me prometeu que me levaria para brincar. Você não pode voltar atrás em sua palavra. Ela só conseguiu sorrir ironicamente. Sim, sim, Xiao Xiao. Eu não estava pensando em você, então me soltei primeiro. A garotinha fez beicinho. Não, foi assim que você me traiu da última vez. Não consigo correr tão rápido quanto você. O Xiaoling suspirou. A garotinha riu maliciosamente. Na verdade, estou ajudando você. Ajudando-me. O Xiaoling estava confuso. A garotinha sorriu atrevidamente. Aqueles idiotas do planeta Fireforge continuam importando o pai para levar o casamento futuro. Vamos fugir. O Xiaoling revirou os olhos. Nem sonhe com isso, sua coisinha atrevida. Não pense que não sei o que você está pensando. Você é estúpido. A menina bufou e continua fazendo beicinho. Em outro lugar, em um bar barulhento, um monte de gente dançava apaixonadamente. Uma garota com roupas reveladas e botas pretas gritava de emoção, bebendo e gritando de vez em quando. Um jovem deprimido entrou no bar e mandou-se em frente ao bar. Quero algo forte. Um espírito verde brilhante saiu logo, e o homem tomou um grande gole antes de engasgar e tossir forte. Para constrangimento do homem, muitos começaram a zombar dele. A garota com roupas minúsculas, em particular, ficou apontando para o nariz dele enquanto ria. O homem ficou furioso. Calem a boca, seus vermes. Naquele momento, o bar ficou completamente silencioso. Todos congelaram e olharam para o homem, mas não com raiva. Em seus olhares havia pena e uma pitada de respeito. O homem sentiu algo estranho na situação, mas rapidamente ignorou. Ele foi o aluno mais forte da Academia Militar Imperial, Yan, em termos de status, ele estava muito acima do tipo de lixo que permanece nas casas noturnas. A garota com roupas minúsculas caminhou lentamente até Yan com os olhos semicerrados. Ele só viu seu lindo ombro quando ela colocou um braço em volta dele e se mudou. Você estava falando de mim agora, garoto. Yan franziu a testa. Ele sentiu certos impulsos ao cheirar aquela fragrância sedutora, mas ao pensar no tipo de pessoa que visitava esses tipos de lugares, ele instantaneamente sentiu repulsa. Se perca. A garota caiu na gargalhada, logo rapidamente pelo resto do bar. Todos estavam rindo, inclusive as seguranças, deixando Yan confuso. O que estava acontecendo? Alguém está repreendendo você, senhorita Dana. O fato de haver alguém com coragem de repreendê-lo é algo para comemorar. Vamos brindar por sermos chamados de vermes. Saúde! Todos gritaram. O bar de repente ficou todo animado, deixando Yan ainda mais confuso. Essas pessoas eram loucas, porque eles ficaram felizes por serem amaldiçoados. A garota chamada Dana também ficou feliz e continuou batendo na barra. Isso é divertido. Quantos anos se passaram desde que alguém teve coragem de me repreender? Ótimo, pagarei a conta de todos hoje. Obrigado, senhorita Dana. Todos ergueram as taças em comemoração. Chega disso. Yan fumegou, mas foi nesse momento que uma força sufocante desceu sobre o local. O balcão corta quando seu aparelho explodiu, a pressão o deixando incapaz de respirar. Ele olhou para Dana sem acreditar. Isso forçou, veio dela. Ninguém mais reagiu, ele foi o único que sentiu aquela onda de força. Ele não conseguiu nem começar a imaginar o nível de força que ela possuía. Ela era uma Melder.
Um limitador, ou um explorador. Dana se mudou ainda mais. Sabe quem eu sou, garoto? Foi apenas com sangue escorrendo pelo canto da boca que Ian viu que havia provocado alguém poderoso. Eu não. Dana lambeu os lábios enquanto abria um sorriso sedutor. Sou filha do capitão dos mercenários de artilharia. Ian ficou inicialmente confuso, mas sua expressão mudou rapidamente. Todos sabiam sobre os mercenários de artilharia entre os escalões mais altos do grande Império YU. Não foi impressionante à primeira vista, mas o vice-capitão do grupo era Shalosh, capitão do 8º Esquadrão Imperial. Ele estava com problemas. Reticências. Muita coisa aconteceu naquela noite, mas muita coisa só poderia acontecer à noite. A vida noturna de Zenil Star era bastante luxuosa. Os que têm dinheiro e poder, os fortes, os que procuram emoções fortes, os criminosos e assim por diante, inúmeras pessoas saíram e participaram da glamourosa vida noturna da capital. No entanto, foi em meio a esse glamour que houve uma escuridão que nunca seria iluminada, a da residência Zishan. A residência era extremamente vasta e perdia apenas para o Palácio Real em altura, lançando uma sombra de escuridão eterna sobre a estrela Zenil. Foi assim que as coisas foram nos últimos séculos, mas aquela escuridão de repente, iluminou-se. A residência escura pareceu explodir durante o dia quando Luin entrou, chamando a atenção de todos que estavam por perto. Toda a atenção foi desviada da competição de aviões nas colinas enquanto todos olhavam, com exceção de Ukai Matters. Tudo o que ele queria era vencer esta competição e conseguir que Sicar defendesse o seu pai, e nem mesmo um incêndio no Palácio Real o distrairia desse objetivo. Por outro lado, Haas amaldiçoou. Distraído pela residência, Ukai partiu antes que ele percebesse. Ele havia perdido a rodada. Dentro da família o Xiaoling estava prestes a tirar o pequeno Xiao Xiao quando viu a residência Zishan iluminada. Ela ficou chocada quando a imagem de um homem apareceu em sua mente, assim como uma adaga colocada em sua garganta. Luin. O bar estava envolto na sombra de Zishan, então a iluminação da residência chamou a atenção de todos. A maioria dos clientes saiu e olhou para o edifício elevado que não estava longe. Essa não é a residência Zishan. Na verdade, acendeu. Isso significa que alguém da família Zishan voltou. Ouvi dizer que é verdade. Há um jovem a quem Sua Majestade Imperial concedeu o título de Rei Zishan. Ian ficou paralisado, a imagem de Luin aparecendo em sua mente. Aquele homem conseguiu roubá-lo tão facilmente, deixando-o ridicularizado por todos em sua academia. Ele foi ridicularizado como o líder mais fraco da existência da escola, tudo por causa daquele bastardo. Se não fosse por ele, ele não estaria em uma posição tão difícil a ponto de ir a um bar para se embebedar. Se não fosse por ele, ele não teria ofendido os mercenários de artilharia. Foi tudo aquele bastardo desprezível. Então, como devemos lidar com você me repreendendo, garoto? Dana ignorou a residência e concentrou sua atenção em Ian, que baixou a cabeça em silêncio. Ela riu. Você está entrando nos mercenários de artilharia a partir de hoje e será meu servo pessoal. Você vai cozinhar e limpar para mim, para compensar isso. Ian abriu a boca com a intenção de rejeitá-la, mas diante do perigo, ele não poderia fazer nada além de concordar. Não era como se ele pudesse voltar para a escola de qualquer maneira. Não havia mais nada para ele naquele lugar além do ridículo. Dentro do Palácio Real, o imortal Yushan olhava para a distância residência Zishan com saudade nos olhos. Se você ainda estivesse vivo, irmão, eu atacaria o Inerverse com você mais uma vez e levaria meu império comigo. A reabertura da residência Zishan resultou em felicidade, tristeza, saudade e raiva. Nada disso tinha nada a ver com Luin por enquanto, e ele se concentrou em seu gadget. Um estranho estava entrando em contato com ele. Fim do capítulo. Capítulo 80, Presente de Prata. Uma figura familiar apareceu na tela de Luin quando ele atendeu a chamada desconhecida. Ei, amigo. Espero que você esteja bem. Como você conseguiu meu número? Ele ficou chocado.
Ele nunca poderia ter imaginado que Silver iria contatá-lo, mas felizmente ele deu a Bronson uma residência nos pátios externos da residência apenas para manter todos os segredos sob controle. Silver enviou: posso descobrir tudo o que desejo saber. O que você quer de mim? Lewin falou com indiferença. Silver riu: faz muito tempo que não vejo você, sinto sua falta. Além disso, eu queria te dar um presente. Presente? Lewin perguntou, não complementou. Silver: invejo algumas coordenadas de localização para seu gadget, existem alguns reis cadáveres escondidos nessas áreas. Ao ouvir isso, seu olhar se aguçou: então você realmente está envolvido com a Aliança Neo-Humana. Eu acho que você também foi o responsável por Barudar. Você quase matou Zhang Jintian na Terra porque ele estava bombardeando os zumbis e depois os levaram embora com você. Silver segurou o próprio ouvido, mas silencioso: alguém pode ouvir você. Eu não pertenço à Aliança Neo-Humana, acabei de descobrir sobre isso. Não jogue a culpa sobre mim. E por que você me contaria? Os olhos de Lewin brilharam. Eu já disse que estava ajudando você. E eu também disse a você que não se recuperaria no futuro. Haha, que crueldade da sua parte. Mesmo assim, considere isso como um cara legal, Silver riu. Lewin olhou para o jovem do outro lado: destruir a Aliança Neo-Humana é uma obrigação de toda a humanidade. Eu cuido daqueles reis cadáveres, mas também estou no seu encalço. Não tente escapar, assim que eu descobrir onde você está, vou pegá-lo e mandá-lo para os 13 esquadrões imperiais. A boca de Silver se contraiu: então vamos ver como você realmente pode. Adeus. Lewin invoca a cabeça para olhar o céu. A Aliança Neo-Humana era um gigante do Ulterverse. Qual foi o papel de Silver entre eles? Porque ele ajudou, foi por causa de seu status como Rei Zishan. Se fosse esse o caso, este título talvez fosse mais útil do que ele imaginou. Home permitiu que ele se tornasse o Rei Zishan, e a Aliança Neo-Humana tomou a iniciativa de abordá-lo por causa disso. O Grande Império YU foi apenas uma das principais forças em uma única trama, o que havia de tão atraente nesse título. Ele suspirou, não querendo mais pensar nisso. Ele só queria duas coisas agora: primeiro, entrar no Conselho da Juventude e, segundo, no Astral 10. Tudo relacionado ao seu título poderia esperar. Olhando para fora, ele apagou a luz de seu quarto. Agora era hora de lançar seu dado novamente, outra aposta pela qual ansiar. Depois de fazer alguns cálculos, ele sabia que tinha cerca de 70 cubos de cristais estelares. Esta era uma riqueza sem precedentes que poderia render tantas jogadas, mas ele só poderia aguentar no máximo 4 antes que a exaustão aparecesse e forçasse uma folga. Tudo bem, aqui vai, ele murmurou para si mesmo, parecendo exatamente como qualquer outro jogador. O dado apareceu na palma da mão, brilhando intensamente com a luz nebulosa das estrelas. Foi nesse momento que ele bateu a cabeça, irritado. Ele havia esquecido que poderia se regenerar sozinho, mesmo sem cristais estelares. O tempo que ele levou para viajar da Terra até a estrela capital foi mais que suficiente para a restauração, mas era tarde demais para arrependimentos. Olhando para o dado, ele estendeu a mão para ativá-lo. Ele girou rapidamente e lentamente parou, terminando com um 2. Nada mal, ele murmurou para si mesmo enquanto o vórtice se formava diante dele, tirando vários itens de seu anel cósmico e jogando-os dentro. Isso incluía alguns anéis cósmicos sobressalentes também, e a maioria dos materiais obtidos após a desmontagem não eram familiares para ele. Ele jogou tudo repetidamente até que saiu sem alterações, e a única coisa que reconheceu foi o ouro imperial. Ele agora tinha 3 pequenos lingotes no total. Embora não fosse uma grande quantidade, o material era bastante caro. Quanto ao resto, ele apenas guardou-o presumindo que fosse bastante valioso. 5 minutos se passaram em um piscar de olhos, e Lewin tinha uma quantidade variável, porém pequena, do que considerava bons materiais. Ele então pegou um cubo de cristais estelares para regenerar o dado e o colocou em movimento mais uma vez. Desta vez, parou no 5, Gift Copy.
Ele imediatamente sentiu vontade de sair correndo porta afora e copiar o dom inato de alguém, mas rapidamente reprimiu o pensamento. Quem ele seria capaz de encontrar em 10 segundos? Não havia ninguém para limpar. Deveria haver muitos cultivadores com dons inatos na estrela capital, mas ele não conhecia nenhum deles. A boca de Luin se contraiu quando ele deixou passar os 10 segundos, momento em que a contração de repente piorou. Espere um minuto, como ele esqueceu Shu-san. Ele ficou sem palavras, incapaz de acreditar que havia esquecido completamente seu subordinado. Infelizmente, não adiantava chorar pelo leite derramado. Ele suspirou para si mesmo e pegou mais cristais estelares, desta vez rolando um número que ainda não tinha feito. Eram 6, que ele rapidamente descobriu que era possessão. Antes que ele pudesse se alegrar com esse novo lançamento, uma sucção aterrorizante emergiu de dentro do dado, extraindo toda a energia estelar de seu corpo em um instante. Os cristais estelares de seu anel cósmico também foram absorvidos sem sequer lhe dar chance, transformando-se em energia estelar que desapareceu no dado. Uma fenda apareceu no espaço bem diante dele, mas desapareceu em um segundo e tudo voltou ao normal. O que acabou de acontecer? Luin engasgou, olhando para o dado que estava escuro como a noite. Ele claramente rolou possessão, mas nada aconteceu. Porque sua energia estelar desapareceu. De repente, ele percebeu e correu para verificar seu anel cósmico, ficando arrasado ao descobrir que sua riqueza recém-descoberta também havia desaparecido. Ele gritou em agonia: não, isso é um roubo flagrante. Dos 6 lados do dado, apenas o lançamento de 3 ainda lhe era desconhecido. Os outros 4 lados não exigiam tantos cristais estelares quanto a possessão, que só abriu uma pequena fenda em algum lugar com 70 cubos. E ele nem descobriu o que fazia. De repente, ele sentiu um mau pressentimento. Seria sempre assim quando ele comprasse Possession. O resultado de 6 foi apenas uma extração imediata de toda a sua energia estelar. Não poderia ser isso, cada rolo tinha seu propósito. Devia ser que esse uso fosse um pouco assustador e algo que ele não poderia suportar agora. Ao olhar para seu dado escuro e sem brilho, Luin soltou um suspiro. O dia estava arruinado, ele estava sem cristais estelares e energia estelar, e tudo o que podia fazer era esperar lentamente para se recuperar. Que incômodo! Ele perdeu qualquer interesse em continuar treinando por um dia e imediatamente foi para a cama, cada vez mais decidido a completar seus planos. Reticências. Muitas pessoas não dormiram naquela noite, todas especulando descontroladamente sobre a luz da residência Zishan. Quando Luin se levantou na manhã seguinte, ele contatou o trio de Zhang Jintian e descobriu que eles estavam na YU Academy. Ele apenas conversou casualmente, o caminho a seguir era algo que eles próprios teriam que percorrer. Chefe, alguém quer ver você. Shu-san gritou do lado de fora de seu quarto. Quem é esse? Luin saiu. Algum oficial de alto escalão do exército, ele diz que é um comandante-chefe chamado Long Shu. Luin fez com que Shu-san guiasse o convidado até o salão, logo encontrando um homem de meia idade de aparência formidável que ficou animado no momento em que cruzaram os olhares. O homem curvou-se cortesmente: eu sou o comandante-chefe do Terceiro Anel, Long Shu, Sua Majestade. Luin deu um passo à frente e puxou o homem. Não há necessidade de formalidades, comandante, por favor, sente-se. Cheio de emoção, Long Shu continuou: Vossa Majestade, esperamos há muito tempo o seu retorno. Os olhos de Luin se voltaram para Shu-san, sinalizando para ele sair. Ele então olhou para trás. O que você quer dizer com isso, comandante? Pouco antes de Long Shu poder abrir a boca, ele subconscientemente olhou ao redor. Luin riu. Bronson não está aqui. Long Shu bufou e sussurrou: eu costumava ser um subordinado de Sua Majestade, o imortal Zishan, e muitos de nós o servimos. Mas desde o desaparecimento da família Zishan, fomos enviados para o Terceiro Anel. Eu já havia desistido de ver um sucessor nesta vida, foi uma notícia maravilhosa saber que seu sucessor havia aparecido. O terceiro toque? Luin perguntou confuso.
Long Shu acenou com a cabeça e continuou em um tom um tanto agonizante. Desde o desaparecimento da família Zishan, os soldados que serviram sob seu comando foram destacados para o terceiro anel. Superficialmente, somos a primeira linha de defesa da capital Star. Na realidade, é apenas um lugar para os jovens de famílias poderosas se divertirem. Nós, veteranos que servimos sob o comando de Sua Majestade, jogamos fora como lixo. Somos militares, não toleraremos tamanha humilhação. Fim do capítulo. É impossível mudar uma opinião usando a lógica se a lógica não foi usada para formar essa opinião em primeiro lugar. Tio ponto de interrogação.